Olá, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Acordei nesta manhã e queria falar de Deus na minha rede social, que alguém teria que ouvir, né? E além de tudo, além de ouvir, isso ainda me dá a oportunidade de arquivar a rede social do YouTube, justamente as mensagens que geralmente eu sinto vontade de falar delas, né? Para um público direcionado, seja na rede social ou de alguma forma também para deixar arquivado também a respeito do meu conceito sobre a palavra e aquilo que verdadeiramente me faz livre de autônomo, independente, né? E ligado à vontade de Deus pelo ministério da palavra. E um dia desse eu estava falando sobre a gestão de filhos, né? A justiça de Deus na família, mediante aí a gestão de filhos. E eu gostaria de ler a palavra de Deus hoje, agora, no capítulo de Jeremias 18, que foi uma parte do versículo que mexeu muito comigo, né? Quanto a essa questão relacionada à comunhão de Deus com o homem, a relação de Deus com o homem e com a família. Primeiramente, eu quero entregar esse trabalho no nome do Senhor Jesus, pedir então direção desde já, para que pessoas sejam iluminadas pelo verdadeiro Evangelho e entenda-se também qual é a sua posição diante de Deus e diante da sociedade, diante do mundo, em relação ao vínculo que ele tem que estabelecer com Deus e com seu com a sua família. E isso, geralmente, oi, bom dia. Lara, Oi, bom dia. tudo bem, Tudo Lara? bom? Como é que está você? Tô Louvado seja. ótimo. Boa noite. Nós estamos aqui fazendo essa live para poder justamente estar transmitindo a palavra de Deus. Você geralmente ouve a mensagem da palavra de Deus em alguma rede social, no seu dia a dia, participa de algum vínculo, né, Não. com a igreja, ou com a igreja? Não ouvi. Tá difícil falar. Mas sendo moldado por ele, movimentado pelo Espírito Santo dele, não é? Isso quer dizer que todos nós somos barro, porém, na mão do olheiro, esse barro ele está sujo, pode estar sujeito a trincar até na mão do olheiro, mas a diferença dele estar na mão do olheiro é que o olheiro pode, daquele mesmo vaso que trincou, fazer um novo barro conforme bem melhor parecer aos seus olhos, para cumprir com a obra dele. É o mesmo barro, porém movimentado pelo estado de espírito, de acordo com a atmosfera social. Não é isso? Com a atmosfera, o vínculo social que é desenvolvido em torno dele. Porém, no capítulo 19, a gente já vai ver que aquele mesmo barro que está destinado a fazer, né, um vaso de olheiro, ele é um vaso que também, uma vez enrijecido ou confeccionado ou comercializado, dependendo do vínculo comercial que ele está sendo utilizado na sociedade, ele pode ser quebrado também diante dos homens ou diante da face de Deus e também trazer juízo sobre aquela geração. Por quê? Porque entende-se que, enquanto barro estamos na mão de Deus, Deus está velando pela palavra dele. Porque o barro, a gente somos observar, há locais de pântanos ou locais onde há chuva, onde quando não tem chuva, aquele barro vira poeira, mas quando vem a chuva ele volta a ser barro novamente. Isso quer dizer que enquanto estamos na mão de Deus, ele que acrescenta dosagem certa de água e de barro, não é isso? E expõe justamente ao processo de secagem em conformidade com o interesse dele, fazendo aquele barro o que melhor parecer aos seus olhos, porque a carne para nada presta, não é isso? E se a carne para nada presta, então enquanto estivermos na mão de Deus, estamos gerando espírito e vida. Mas isso não quer dizer que, na razão de Deus fazer acontecer o juízo dele, por sondar todas as coisas no céu e na terra, diante de você, diante da igreja, você não venha trincar. E é justamente quando trinca é que a gente pode entender que não é porque Deus não está sabendo trabalhar, porque algo precisa de ser trabalhado na sociedade e Deus precisa de fazer de você um novo barro do formato que melhor parecer, para que ele venha cumprir uma obra na sua vida, uma obra no seu meio social. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes nós somos inflexíveis em relação a nós mesmos e tomamos por certo e constante algo que nem diante da lei o homem tem condição de se estabelecer. Justamente por dois fatores.
Um deles é que a minha defesa e a minha legitimidade de defesa seja mediante a minha sanidade, né, de defesa, mediante a razão da fé, é algo pessoal meu, que está ligado ao meu vínculo particular comigo mesmo e com a pessoa do meu oponente, certo? Porém, diante da lei, se você for levar isso para o lado da lei, a lei vai falar lá que o indivíduo tem direito à amplitude de defesa e ao contraditório. Porém, isso também acontece de forma extrajudicial ou diretamente mediante a extensão do agravo que é imposto a ele. Ou seja, você, na razão de se defender, não tem que justificar o seu oponente mediante a sua legitimidade de defesa ou base racional que justifica a sua racionalidade de fé em se fazer defesa. E isso quer dizer que o vínculo da sua defesa é pessoal, assim como do seu oponente, e também da autoridade que julga ter o poder de definir o juízo entre você e ele, diferente de quem que ele pensa ser. E a própria autoridade está restrita a si própria. Por quê? Porque o vínculo dela com a atividade dela é algo independente de você, do que você, da sua defesa, ou do que o seu oponente está te acusando, ou te agravando em razão de se promover ante a amplitude de defesa com o álibi de gerar controvérsia, né? Mediante alguma extensão de agravo. Não é verdade? Por quê? E a própria autoridade, se for pensar bem a verdade, considerando essa terceira pessoa, autoridade como um agente observador ou um agente executor, é isso? A gente vai ver que na razão dele exercer o ofício dele, ele vai ter que ferir a lei. Quando ele tiver de cercear a liberdade daquele que tem direito de ir e vir, não é? Ou nasceu livre, conforme diz a própria lei. Todos nascemos livres, independente. Quer dizer, não é a lei que faz você livre, não é a lei que faz você investir dos 5 sentidos, seja fato ou olfato, né? Tato, paladar, audição ou qualquer outro sentimento ou razão. Isso é você, Deus, e você, a própria natureza do homem. Ninguém pode mudar isso de forma a fazer de você refém dele mediante ofício ou legislação. E a própria lei em si, diante do agente, seja quem for, ele vai ter que ferir a lei para poder se estabelecer diante da ordem que ele julga estar incumbido em defesa da própria imagem pública dele e da função dele. Mas na razão de você se defender em legítima defesa ou diante de uma base racional de estabilidade de fé e juízo, né, você não tem que justificar ele e nem defender também seu oponente. A gente vai ver que são razões diferentes. Agora, quando ela se alinha com o juízo, que tem um juízo verdadeiro, que é de Deus, Deus faz você como se fosse um barro na mão dele. Ou seja, aquele vaso que ele fez anteriormente, que sofreu alguma avaria, mediante alguma exposição, né, ao tempo, à atmosfera ao redor dele, aos vínculos que estão ali de alguma forma tentando feri-lo, e todos nós somos barro. Uma vez na mão de Deus, eu tenho condição de fazer daquele vaso que quebrou, um novo barro para poder cumprir com outras funções, conforme parecer aos olhos dele. Então a Bíblia ela mostra justamente para nós essa relação, que não é aquela constância no homem. Por isso que Paulo chega a dizer no capítulo em Romanos, né? Em um dos versículos, dos capítulos da carta de Romanos, ele chega a dizer que a lei, a coisa alguma aperfeiçoou. Não é isso? Por que não aperfeiçoou? Porque nós somos carne, somos fracos, nós não sabemos o que passamos na vida do outro. Ele não está ligado a um princípio de dependência com a nossa fé. E outra, para Deus tudo depende de razão e de acordo, é se ensina ou não. E o que as pessoas criam de forma artificial para poder te levar comoção, ameaça ou coação, não façam que você seja refém dela ou aceite a imposição dela como sob o obediência imperiosa ou escravista. Não é? É o engano do homem pensar assim. Porque quando ele começa a pensar assim, ele começa a enrijecer sua estrutura diante de Deus e impedir que na qualidade de barro seja trabalhado por Deus. Vai acontecer o quê? O que Jesus fala no capítulo, a Bíblia fala com Jeremias, fala no capítulo 19, né? De Jeremias mesmo. Né? Aquele vaso ele vai ser quebrado, né? No capítulo 18, esse vaso ele é trabalhado por Deus. Quando ele está na mão de Deus. Está aqui no capítulo 18 de Jeremias diz assim. Primeiramente fez uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego esse trabalho em tuas mãos. Peço ao Senhor, Pai, que as pessoas que estiverem ouvindo mesmo ocultamente esse trabalho nessa noite, seja tocada pelo teu Espírito Santo, seja trabalhada, seja perdoada, que haja salvação no lar dela, que haja um coração propício, Pai, receptivo à tua palavra, a ação do teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos mover segundo a justiça do teu santo nome, trazer a paz que excede todo o seu entendimento, todo o nosso entendimento, quebrando todo o laço, toda a corrente maligna, tudo aquilo que tem de nos fazer refém de homens, sob qualquer tipo de argumento ou álibi de caráter de injustiça. Em nome de Jesus, faça com que a tua justiça aconteça. Então, vai ser em nome do Senhor. Então, fazer a leitura aqui do capítulo 18 de Jeremias. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou-o a
fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar, se não converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que está. Se tal nação contra a qual vou falar, se converter da sua maldade, eu também me arrependerei do mal que ele pensava fazer. E no momento que falar de uma gente e de um reino para edificar e plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Amém? Então quer dizer, a gente vê que essa relação de barro na mão de Deus, ela não tira de Deus a propriedade de ser pai e nem de exercer o poder sobre a humanidade, certo? Porém, a gente vai ver que quando a humanidade se distancia desse vínculo com Deus, ela começa a trazer certos juízos, que diante de Deus vai estar de acordo com a lei de Deus, com o mandamento de Deus, mas para aquele que está guardando a qualidade de barro, isso vai manter um bom ligamento na qualidade de cumprir com o propósito de Deus, quando essa pessoa manter essa relação, esse vínculo de santidade com Deus. Quando ele guarda a palavra, quando ele verdadeiramente ama a Deus, e Deus vê nele, mediante a Cristo, um ambiente propício para vir fazer morada, né? Capítulo 14 de João Evangelho, Jesus chega a dizer que no capítulo 21, no capítulo 14, versículo 21 e versículo 23, ele chega a dizer que aquele que o ama e o guarda é o que o guarda, aquele que ama a sua palavra e o guarda, esse que o ama. Aquele que o ama será amado do meu Pai, e viremos a ele, eu me manifestarei a ele, né? E também terá como condição deste amor e guarda de mandamentos, que o próprio Pai, mas o Filho virá e fará morada nele, ou seja, que a pessoa seja torna propícia à habitação de Deus. Não é? Mas ninguém é Deus por questão de evocar a lei, de evocar o ofício, porque a carne para nada presta. O próprio Jesus fala, né? João 6,63. As minhas palavras são espírito e vida, a carne para nada presta. Então o barro, ele para nada presta, ele só tem valor quando ele está o quê? Na mão do olheiro. Porque na mão do olheiro, Deus está velando pela palavra dele e sondando o coração daquele que está se deixando mover pelo Espírito. Mas mesmo assim, qual é o risco dele trincar? Por quê? Porque a relação externa do homem com seu semelhante depende o quê? Do homem aceitar a Jesus como Salvador, do homem se condicionar a uma relação. E isso não é a lei que vai garantir. A lei simplesmente vai definir uma ação arbitrária e totalitária de pessoas que muitas das vezes não estão nem ligadas com Deus, estão ligadas com a obra das trevas, mantendo alguma mídia de privilégio, sob um caráter perigoso e escravista muitas das vezes. Não é verdade? E contencioso. Porque nós somos salvos pela fé. E pela fé é um caminho que define que é a salvação estabelecida na graça, cuja estabilidade que nos faz feitura de Cristo se define como um dom. Né? Porque lá no capítulo 2 de Efésios diz assim: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo para executar as obras as quais Deus preparou de antemão para que venhamos andar nela. Então, quer dizer, não tem essa relação em que as pessoas fazem você refil dele, por meio de lei, legislação ou ofício. É questão de acordo e de forcejar, não é isso? E muitas das vezes a gente vê que a relação do homem é quebrada justamente nesse sentido, porque às vezes ela chega na questão da lei, a lei promete mundos e fundos mediante aqueles que vivem da lei e exploram a lei para esse fim. Mas a base da fé que se define pela lei, e a base racional de defesa dela, não se define necessariamente pela lei, mas pelo estado de espírito, que é gerado pela graça. Né? Que é o fim da lei. A Bíblia fala no capítulo 10 de Hebreus que o fim da lei é Cristo. É isso para todos aqueles que crê. Ou seja, a lei civil diária para chegarmos a Cristo. Capítulo 2, capítulo 3 de Efésios também, versículo 19 a 21, a gente vai ver isso aí. Efésios não, Gálatas 3, do versículo 19 a 21, nós vamos ver isso aí, porque a lei, se a justiça na verdade viesse da lei, né? Certamente Cristo, vou dar uma lida aqui porque senão não vou embora todo. Então a gente vê que essa relação do homem como barro faz com que o seguinte, ele se define por alguns elos que impedem ele de sair da presença de Deus e ser direcionado e moldado diretamente por Deus. Porque quando ele sai desse propósito, ele vira simplesmente uma obra comercial.
E essa obra comercial, dependendo do vínculo, da forma que ela se distanciou de Deus, do duelo de comunicação de Deus e do projeto que Deus tem que executar mediante a ela pode ser quebrada. A gente vai ver isso logo no capítulo 19 do mesmo Jeremias, né? Aqui Jeremias 19, ó. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro. Leva contigo aos anciãos do povo e aos anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol. E apregou-lhe as palavras que eu disser, e disse: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Né? E mais para frente a gente vai ver que Deus dá ordem para ele quebrar esse vaso ali, rompendo justamente o juízo de Deus, ou a relação de Deus com aquele povo. Então a gente começa a entender que o vaso de barro, ele só tem utilidade na mão do olheiro. É isso? Que lá na mão do olheiro ele vai salivar, lá na mão do olheiro ele vai, de alguma forma, ser trabalhado, vai ser, vamos dizer assim, hidrolisado, vamos dizer assim, em razão de que ele não só se mantenha propício à ação do olheiro, mas também cumpre com a finalidade de Deus, de acordo com a atmosfera em que ele foi inserido. Então, quer dizer, você não vai ver uma pessoa com caráter propriamente pré-definido em que ele seja servo de Deus, que tenha brecha na vida dele para favorecer a obra das trevas, não. Não é isso? Lá no capítulo 1 de primeira carta de João, versículo capítulo 1, a gente vai ver lá esse contexto em que a Bíblia de Jesus, o João falando, né? João apóstolo. Aquele que disser que não peca, faz Cristo mentiroso, e a verdade não está nele. Não é isso? Ou seja, não quer dizer que você é pecador, que aquele que é nascido de Deus não vive habitualmente no pecado. Mas aquele que é vaso, escolhido por Deus e está sob o uso da obra de Deus, quando haver algo que venha contra a estabilidade espiritual, psicológica, e esse vaso venha trincar, Deus vai trabalhar ele de modo a fazer um vaso conforme a melhor parecer a vontade de Deus para poder cumprir com o propósito de Deus. E isso vai fazer com que o ser humano acabe pecando. Uns vão pecar por ser contumaz e rebelde e viver do pecado e ministrar pecado, e outros vão pecar por quê? Porque vão procurar ministrar santidade e vão bater de frente com pessoas que estão vivendo do erro. Pessoas que estão manipulando o ofício, acreditado em amplitude de defesa no meio de controvérsia e agravo ou extensão de agravo feito contra seu semelhante, achando que na razão dele ser refém, se fazer refém de lei ou de ofício de quem quer que seja, ele tem que justificar ele como oposição e também a autoridade que de alguma forma está dando cobertura para o mal. E a gente vê que o ser humano, dando uma razão lógica, ele não vai se defender justificando o seu oponente, ainda que seja a própria autoridade, porque a própria autoridade, na razão dela se estabelecer em juízo, ela vai ter que ferir a lei. Quem é perfeito para isso? Ninguém. O que vai acontecer é o quê? O juízo que acontece no capítulo 19 de Jeremias. Não é isso? Tudo tem um vínculo comercial. E quando tem um vínculo meramente comercial e distanciado da verdade de Deus, não tem essência, não tem a ação do Espírito Santo de Deus sobre ele. E se não tem a ação do Espírito Santo de Deus sobre ele, vai ser quebrado aquele vínculo de juízo, porque Deus vai estabelecer um novo juízo. Porém, para que aquilo aconteça, isso só pode acontecer quando tem verdadeiramente pessoas vivendo a verdade da palavra e está na mão de Deus como olheiro, verdadeiro olheiro onde já está sendo trabalhado esse vaso de barro. Que quando ele resseca, quando ele cumpre com finalidades que de alguma forma distancia do propósito de Deus, ele não tem como ser trabalhado, não é? Porque são duas relações diferentes. Ele tem sua utilidade quando ele está na mão de Deus. Não quer dizer que nunca vai ter utilidade para o homem. A forma da Bíblia diz o seguinte: quando você é vaso e está na mão de Deus, você pode ser moldado, porque para Deus é Deus impossível. Agora, quando você se distancia e perde o contato com a água e com o barro, o barro perde contato com a água e com a base, né? E com as mãos do olheiro, ele pode ser praticamente feito, né? Vamos dizer assim, em pedaços. Ele pode ser destruído, né? Por quê? Porque não tem como o olheiro exercer função e o poder sobre ele. E nós, como seres humanos, todos somos fracos. E a própria lei aponta isso. Quando a gente for pensar, a própria relação do homem no dia a dia aponta que somos fracos, somos falhos. A gente vê pessoas muitas vezes arrotando autoridades, função, etc e tal. É bom para ele, certo, está defendendo salário, função, certo, ele tem motivação para isso, tem.
Tem pessoas defendendo, promovendo qualquer tipo de agravo ou extensão dele extrajudicialmente para convergir sobre o interesse judicial em que ele vai se haver sobre o juízo, criando primeiras linhas de frente de opositores para poder querer atrapalhar no seu evangelho, mas também a vida de determinada pessoa vai entender duas coisas. O ser humano, o homem em si, na razão de se legitimizar, de fazer juízo certo da sua fé ou da justiça que ele espera, ele não precisa da legislação, ele precisa de sanidade. A sanidade está ligada justamente à base racional da fé dele. Então, quer dizer, ele vai se defender por isso. Ele não precisa justificar a controvérsia que o seu oponente está desenvolvendo sobre algum tipo de coação. E nem ainda a própria legislação. Né? Porque a legislação, quem vai ter que usar a legislação para se defender, vai ter que ferir a própria legislação também. E simplesmente por questão de status, defesa, salário e função, não faz o ser humano com mais dignidade ou honra em si fazer defesa do que você, ou você refém dele. Mas muitas das vezes quando a pessoa chega a esse extremo é porque ela já não está vivendo Deus, já não está servindo a Deus e está usando o juízo da lei para poder promover o mal. E quer dizer, ele se distancia de Deus, então ele não vai gerar Cristo. Então Deus vai ter que quebrantá-lo, vai ter que destruí-lo. Não é verdade? Porque não virou, já não é mais vaso de honra. Porque na casa de Deus fica vaso de honra. Deus faz. Na casa de Deus tem vaso de honra, né? E tem vaso de desonra. E infelizmente não é o homem que define isso. Quando ele quer simplesmente promover santidade ou dignidade humana com base naquilo que ele quer ferir o seu semelhante, considerando que, sendo exposto ao extremo, ele vai ter uma atitude que vai gerar a justiça que ele quer fazer defesa dos seus, em prejuízo da humanidade ou da dignidade alheia. Isso é falsa, isso na verdade é uma relação de falso Deus, de falsos Cristo. É igual eu costumo dizer que hoje em dia há muitos problemas voltados para a vida a dois, que foi até a base que eu comecei a desenvolver essa administração, a gestão da família, né? A gestão familiar, né? A justiça de Deus na gestão dos filhos, o juízo de Deus na gestão dos filhos, justamente por esse fator. Por quê? Porque a gente vê que quando Deus consuma todas as coisas em Cristo e a Virgem Maria concebe Jesus, é para ter consumado todas as coisas, fazendo com que todo homem que preze pela verdade, ele se esforce e se invista no caráter, né, gerado em Cristo pela verdade da palavra. Porque Cristo é o homem santificado, selado pelo Espírito Santo. Capítulo 10 de João, Deus fala, a palavra de Deus fala isso, né? As escrituras, a palavra a quem ela foi confiada, as escrituras não pôde ser anulada, né? Quando Cristo ali ele é questionado por aqueles homens ali, por aqueles que estavam ali próximo dele. Está aqui no capítulo de João, capítulo 10, versículo 3. Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por obra alguma, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te faz Deus a ti mesmo. Respondeu Jesus: não está escrito na sua lei? Eu disse, eu sou de deuses? Pois se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pôde ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus. Então, quer dizer, a intenção do homem, de Satanás, em relação à humanidade, é justamente configurar a relação de Deus, a relação do homem com seu semelhante, em conformidade à manutenção de falsos deuses, falsos cristos. Porque diante da lei, obra nenhuma será aperfeiçoada. Porque diante de uma controvérsia, por exemplo, voltando ao assunto anterior, para aquele vaso que está diante da mão de Deus, Deus está vendo tudo e está trabalhando com a formação do Espírito Santo, porque a água se moldar e a visão e as habilidades do artífice está sobre o vaso, das mãos do artífice está sobre o vaso, que está vendo, está sobre o olheiro, que está vendo o vaso e está vendo tudo. Agora, aquele praticamente está, por exemplo, sob um ofício, como terceira pessoa observadora, que também vai defender de acordo com o seu vínculo, com sua entidade ou com a de pessoa. Ele pode escolher qualquer parte que está em oposição para poder fazer defesa à fé pública dele. Mas não quer dizer que ele está certo. Por quê? Porque não sabe quem está certo em um processo de defesa em que as pessoas estão se valendo como um árabe hegemônico preponderante da própria amplitude, em relação de garantir a amplitude de defesa no meio da controvérsia, do contraditório, ou diante de alguma extensão de agravo. Então, quer dizer, a autoridade não sabe disso. Por mais que ela queira velar, e outra, se ela opina por um ou por outro, ela não está certa. Porque o direito de cada um é inalienável, é inegociável. E segundo a que a lei fala, tem um princípio que torna inerente a pessoa do indivíduo, o personalismo. Quer dizer, eu não tenho que fazer isso como se eu fosse subproduto ou subespécie da autoridade nem do meu oponente.
Não é verdade? Ele tem que justificar um tipo de coisa que ele quer se manter de forma totalitária e imperiosa. Não, eu não tenho razão de me defender, não. Agora, o consenso diante de Deus está relacionado ao quê? A pessoa ligar-se ao vínculo do amor, mediante ao perdão, mediante a relação em que o seu semelhante se vê da mesma forma. Tudo que se torna arbitrário e totalitário vai tirar de alguém alguma coisa e não vai acrescentar nada. E na mão do olheiro, o que acontece? Deus está sempre jogando uma gotinha de água, está sempre modelando, está sempre rompendo com a varia para poder estabelecer um novo vaso conforme a visão dele. Não é isso? Agora, quando ele está distante, ainda que ele seja cheio de riquezas, cheio de ouro, cheio de moedas, de prata, de ouro, seja o que for, ele pode ser quebrado. Por quê? Porque já perdeu o vínculo, virou mais uma ação comercial diante da necessidade que todos nós temos e que o diabo vai estar explorando ela, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Não vai estar mais gerando vida e vida com abundância, porque não está em Cristo. Se não está em Cristo, não é ovelha do pasto de Cristo. Então, quando ela trincar, Jesus não vai falar assim, Deus não tem como dizer assim, que ó, eu me responsabilizo por ele. Não é? Por quê? Porque essa ovelha não foi agregada ao aprisco de Cristo. Porque as ovelhas de Cristo, a própria Bíblia diz aqui, ó, no mesmo capítulo 10. Minhas ovelhas, ninguém me atira de mim, né? Mas eu de mim a dou e tenho poder para dar e poder para tomá-las. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, quer dizer, quando você trinca muitas das vezes, não é porque Deus, você está sendo, é simplesmente porque você já é barro, assim como o seu semelhante, que muitas das vezes está sendo usado pela obra das trevas ou por qualquer outro fator. Porém, na qualidade de ovelha, Deus tem poder de entregar e de te restituir novamente. Por quê? Porque você não está ali para honrar o homem, para glorificar o homem. É o exemplo que eu dei em relação à lei anteriormente. A autoridade em si, para poder haver com o juiz, ela vai ter que ferir a lei. E a forma de você se defender mediante uma estabilidade de fé sã e racional, né? Em sua forma de observar e ver as coisas, ou se preservar em si mesmo de forma honrosa e digna, não quer dizer que você tem, ou de forma legítima, vamos dizer assim, quando tem um amparo na lei, não quer dizer que você tem que justificar o seu oponente que está agindo com meio de controvérsia ou agravo. No primeiro já está na mentira. Né? Porque quem vem para matar, roubar e destruir é o próprio Satanás. E ele faz isso no meio da mentira, não é isso? A gente vai voltar a olhar no capítulo 8 de João, a gente vai ver essa passagem lá no capítulo versículo 44. O diabo vem ensinar a matar, roubar e destruir. Não, o diabo, quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio. Né? Porque ele foi mentiroso e homicida desde o princípio. Capítulo 8 de João. Capítulo 8 de João vai falar assim aqui, ó. Capítulo 8? É 8 mesmo, né? Não me engano, capítulo 8 mesmo. João 8. João 8. Vós tem por pai, 44, 8:44. Vós tem por pai o diabo e quer satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quer dizer, o diabo tem interesse de quê? Matar, roubar e destruir. Mas aquele que está em Cristo está destinado a viver vida e vida com abundância. Por quê? Porque ele é vaso na mão do olheiro. Ele é barro igual ao mundo, igual qualquer outro ser humano dentro do mundo, dentro da relação social dele no dia a dia. Porém, ele está sempre, né, Deus está sempre defendendo a ele. Né? Por quê? Porque sobre ele tem o poder do sangue de Cristo Jesus. Tem a ação do verdadeiro pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo. Então ele vai trabalhar em proteção daquilo que é os seus. Né? Porque Jesus ele não roga pelo mundo. Muito pelo contrário, ele morreu pela salvação de todos. Quando ele foi concebido pela Virgem Maria, ele morreu pela salvação de todos. Né? Por quê? Porque são pessoas que de alguma forma guardaram a palavra e fez com que o Pai não só se manifestasse, viesse para se morar, mas também gerasse diretamente de Deus a salvação da humanidade. Mas o próprio Jesus fala da seguinte forma, em Mateus 11. O dentre os nascidos de mulher não houve maior que João, mas aquele que é menor no reino do céu vai ser maior que ele. Desde de João para cá todos forcejam. Então, quer dizer, sem forcejar não há unidade dentro do relacionamento compatível com a santidade de Deus para se estabelecer o homem e a mulher em uma só carne. Principalmente se isso vem, se parte desse cônjuge, que é no caso a mulher, vem para satisfazer o interesse externo de terceiros que na prática não traz juízo verdadeiro para o lar e nem respeita o homem como cabeça dele. Porque lá fora todo ser humano é homem. Ele pode ser envolvido em qualquer tipo de escala de governo, desde magistratura, desde poder executivo, legislativo, judiciário, ou episcopal, ou qualquer outra vertente. Ele continua sendo homem. E diante do juízo, ele só vai defender aquilo que está vinculado primeiramente à entidade dele e com a de pessoa dela.
E todo tipo de controvérsia ou agravo ou sujeira que está relacionada à defesa do ofício dele, necessariamente não vai ser levado para dentro da relação dele com a mulher dele. Por que tem que trazer para dentro da sua casa? Eu tenho que trazer para dentro da minha casa. Não existe isso. Ou deixar com que a minha casa, a minha relação com uma determinada mulher, ou mulher com um determinado marido, tem que justificar a função eclesiástica, política de fulano ou de ciclano. Ele é ser humano igual a você. Então a lei tem que cobrir sob o mesmo base de fé que tem que ter essência e espiritualidade nela, como o vaso, inclusive, na mão do olheiro. Porque o vaso na mão do olheiro, ele trinca também. Mas ele está na mão do olheiro. Tem o sangue de Jesus Cristo que está ali para poder purificar todos nós de todos os pecados. Né? Agora, se não estiver na mão do olheiro, não adianta. Simplesmente vai ser mídia comercial em que cada um está ligado ao seu próprio vínculo de inalienabilidade, certo? E na razão de um se fazer defesa, não tem de justificar o outro, que é seu oponente, sobre qualquer tipo de pressuposto, ele agir por exceção de agravo ou se garantir por amplitude de defesa mediante algum tipo de controvérsia. Porque quem tem os poderes sobre a comunidade ainda é Deus, é o olheiro. E a carne para nada presta. E até a autoridade, gente, o vínculo que ela tem, que é independente do seu opositor e da sua forma de você agir de forma legítima, naquilo que a lei estabelece seu juízo certo, ou naquilo que de alguma forma você se entende com a pessoa com uma base racional saudável, de fé, ou da boa fé, não vai justificar as partes das demais partes, porque cada um tem o seu juízo de forma independente, é inalienável. Não é isso? Então, quer dizer, a própria autoridade em si ela tem que ferir a lei para poder se estabelecer. E aí? Porque é comercial a relação dela com o seu ofício, com o seu soldo, com o seu grupo. Não quer dizer que você seja subproduto dela, subespécie, ou recurso de governo para garantir a ocupação dela ou privilégio de grupo, que de alguma forma seja beneficiado por ela, inclusive na imagem da mulher. Que a mulher na vida 2, ela tem que cumprir o papel de mulher, esposa do seu marido, na gestão de filhos, não produz de ocupação de procriação, para justificar se mídia pública funcional de caráter imperioso ou de promoção de heroísmo de quem quer que seja. Na verdade, ela tem que pagar o preço que todos fossejam. E o único que morreu por nós foi Jesus Cristo. Isso não quer dizer que, na relação a dois, a mulher está gerando filhos sem a participação do homem, ou alegando estar concebendo pelo Espírito Santo. Porque isso não vai acontecer na relação de homem algum. E o único que se aplica isso em relação a Deus e a Cristo é porque Deus teria que zelar da humanidade e pelo selo da promessa encerrar todo debaixo do juízo dele em Cristo Jesus, de forma a neutralizar a ação do homem com o pecado, para que cada um venha forcejar, para que as pessoas não viessem fazer do juízo da fé algo de uso restrito dele, da sua etimologia, da sua cor, da sua espécie ou da sua dominação. Então todos forcejam. E a santidade ela é sorvida pelo aquele que guarda a palavra, tornando-se propício à habitação do Pai. Não é uma coisa que o homem disjunta, geralmente cria para poder se justificar de forma aleatória, tentatória contra o direito do outro, ou se promover nesse sentido. Pelo menos em relação à palavra de Deus, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Vou pular o versículo 22 e ler direto o versículo 23. De João 14, versículo 23 agora. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então a condição do homem se fazer morada de Deus e ser santificado é pela palavra. É guardar a palavra e amar a Cristo mediante essas palavras. Então não existe essa relação que o homem acha que está guardando mais a palavra do que o outro para fazer juízo sobre a fé do outro, sobre algo que não tem primeiramente. O aceite da pessoa, o acordo da pessoa, seja por meio dos ensinos, não tem essa arbitrariedade. Não é? Em que as pessoas querem usar parte do seu DNA para desenvolver um relacionamento, gerar um filho, amanhã falar que você é obrigado porque a mulher, porque ele quer fazer por emoção social mediante a relação do amor. Você não é obrigado a amar. A Bíblia fala que não deveis ninguém a nada exceto o amor. Mas desde que ele esteja amando o próximo como a si mesmo, aquilo que eu estou amando ele como a mim mesmo. Não é como ele quer, não. E como eu quero, como me ama, eu não estou gerando filho para manter vínculo de procriação, qualidade externa de terceiros, porque o vínculo da minha esposa ou da mulher que quer desenvolver um relacionamento comigo é entre eu e ela, não é entre eu e o Estado, diferente com a autoridade que ela ensejar a função ou legislação sobre ela, não é em relação à igreja, nem à família do outro, nem com vínculo nem com o pai dela, porque senão seria mais fácil ela casar com o pai dela, não é? E tudo indica que a relação do marido e da mulher, cada um tem sua vertente em sua própria família. Se a mulher não está preparada pelos pais para exercer um relacionamento matrimonial, assim como o filho, então ainda pode ser problema deles ainda desenvolver a relação deles, diferente do grau de entendimento que eles têm para se estabelecer. E a igreja, de alguma forma, tem que ensinar eles este caminho mediante a verdadeira concepção de santidade pela palavra, porque na vida 2 ninguém está conseguindo o Espírito Santo sem a participação do cônjuge, não, seja do homem ou da mulher.
Principalmente se quiser comparar a Virgem Maria. Né? A Virgem Maria concebeu Jesus Cristo da parte de Deus para a salvação da humanidade, que é o selo da promessa, conforme consta no capítulo 6 também de João, no capítulo 10 eu li anteriormente, né? E no capítulo 6 ele chega a dizer também dessa mesma forma. E chegando da outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque era este Deus, o Pai, o selou. Certo? O homem foi feito lá na relação com Gênesis, a criação do homem, da humanidade, como alma vivente. Em Cristo se tornou espírito vivificante. Então você hoje é espírito vivificante. O espírito, na verdade, está pronto. Jesus fala no capítulo 26, versículo 41 de Mateus. Mas a carne é fraca. Olhai e vigiai para que não entreis em tentação. E o próprio Jesus, no capítulo 6, versículo 63, ele vai dizer aqui, ó. Não é isso? O espírito que vivifica a carne para nada aproveita. A palavra que vos disse é espírito e vida. Então, o barro, fora da mão do olheiro, não tem função para o Espírito Santo de Deus. Não tem relação com o reino, não tem ciclo de dependência com a água da palavra, nem com as habilidades do artífice, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que constrói o caráter e molda o caráter do homem conforme o seu juízo sobre a terra. É isso? E não adianta a pessoa querer rebolar, não, porque eu já te dei o exemplo que a própria lei em si coloca em xeque, coloca em demanda o próprio agente. Porque se a lei fala para não, que você não pode fazer, por que na razão de eu agir com legítima defesa ou diante da base de sanidade de fé que me faz defesa, eu tenho que justificar a função dele ou o que o meu oponente está fazendo sobre o pressuposto dele garantir-se por meio de amplitude de defesa ou controvérsia ou agravo, ou extensão de agravo. Então quer dizer, zerou, então não tem lei, não é a lei que vai te defender. Vai resumir apenas questão comercial e de mídia imperiosa e totalitária de grupo que está se utilizando disso. Então se não tiver a essência verdadeiramente em você, então automaticamente você não vai se deixar moldar para a condição que Deus te preparou para poder servi-lo como ovelha do seu pastoreiro, né? E essa ovelha, ela é guardada pelo Pai num aprisco, sim, mas ela pode ser entregue e ser retomada novamente, né? Porque em João 10 Jesus fala sobre isso. Então a gente não está aqui no mundo simplesmente para poder querer ostentar mundos e fundos sem pagar um preço, não só por nossa família e por nossos filhos, mas também pela humanidade, pelo ministério de Deus, pelo evangelho de Deus na humanidade. E muitas das vezes vai ser cumprido com a vontade de Deus. Mas quando nos tornamos vasos duros, ressecados, né, munidos do nosso ego de valores extremamente egoístas, Deus faz com que esse vaso agora seja quebrado também. Igual está falando lá no capítulo de Jeremias 19. Porque perde a utilidade para o reino de Deus. Porque não tem condição de Deus deixar moldá-lo. Está muito seco, muito duro. A terra se tornou pedregal, né? A palavra não encontra lugar. O amor de Deus não encontra lugar. E muitas das vezes não tem como a gente chamar como se fosse um objeto de coação ou de privilégio de grupo, né? Porque o próprio Jesus fala, o que adianta se você procurar ganhar o mundo todo e perder sua alma? Então nem tudo você vai ter que ganhar, você vai ter que deixar Deus trabalhar, por quê? Porque vai ter vasos que Deus vai entregar, né? Para ser ressecado, para poder se investir no egoísmo dele, dos valores próprios dele, ele fez com Judá e com Jerusalém, com Israel, ali no capítulo 19 de Jeremias, para poder entender o que Deus está falando. E muitas vezes o homem só entende as coisas espirituais quando Deus permite ele tropeçar. Porque quando Deus está mantendo um vínculo de amizade com ele, que ele está ouvindo e Deus não está tendo um juízo de Deus sobre ele, por mais que ele esteja fazendo o que é certo, ele não está entendendo o porquê não deve fazer e qual que é verdadeiramente a consequência. Você conhece por palavra. E quando ele deixa de fazer por rebeldia, ele acaba tendo que provar justamente do mal que Deus queria evitar que viesse sobre ele, para ele poder entender o porquê que deveria ter feito bem. É isso? Por isso que nas bodas do Cordeiro, no capítulo 25 de Mateus, a gente vê que diante de Deus, tanto os bodes quanto as ovelhas, elas não sabiam quando Jesus estava com fome, quando Jesus estava com sede, quando Jesus estava preso, né, precisando de agasalho. Não é isso? Senhor, quando te vimos assim, né, e não fizemos tais coisas, quando não fizeste um desses pequeninos, a mim não me fizeste. Então a gente começa a entender que a relação de Deus com o homem ainda está ligada àquilo que o homem se deixa moldar e atribuir a sua própria identidade com Deus, de forma involuntária, né, de forma a não querer para si aquilo que é para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, e se é para a glória de Deus, e se é para si, é para que ele seja honrado na mesma imagem de Cristo Jesus, honrado na mesma imagem de Cristo Jesus, sem um espírito de egoísmo. Né? Porque o próprio Jesus ele fala no capítulo 17,
Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Capítulo 17, versículo 17 de João. A tua palavra é a verdade. E no versículo 22 ele fala: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Então quer dizer, aquele Jesus, o Espírito Santo que vela sobre a sua vida, que gera filhos na sua casa, no seu lar, mediante a concepção da palavra, é o mesmo que gera a concepção da palavra também na vida do seu semelhante, porque o Senhor é o mesmo. Mas se há divisão, e não é porque o vaso trincou, não, porque o Espírito Santo é o mesmo, o Espírito está pronto. E nós somos santificados pelo selo da promessa que está em Cristo, mediante o Evangelho já confeccionado pelo próprio Espírito Santo de Deus, pela palavra. Né? Mediante as leis, os profetas que vigorou até João, mas que de lá para cá todos fossejam, porque é o Espírito Santo de Deus que está incumbido em quê? De trazer o homem, fazer o homem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Jesus Cristo, da justiça porque Jesus voltou para o Pai, segundo Jesus Cristo nós não veremos mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo deixa julgado. Então quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Quem não está em Cristo está onde? Já está condenado. Porém, para nós que somos servos de Deus e para quem ainda crê em Deus, tem que ter o sentido, você está na condição de barro, condição de barro na mão do olheiro. Ele tem que estar propício à ação do olheiro, do artifício, que é o próprio Deus, que vai estar ali sempre dosando a quantidade de água certa para poder fazer um novo barro, acrescentando mais barro, vamos dizer assim, né? De acordo com o tamanho do barro, o formato do novo barro que ele quer fazer, conforme parecer bem aos seus olhos, porque você está cumprindo com o juízo de Deus sobre a terra, você é feitura de Cristo, e para fazer as obras, você vai ser Deus preparou de antemão para que você andasse nela. Então nós não temos condição de assumir de nós mesmos, em nossas fraquezas, posturas que o mundo está muitas vezes generalizando. Por quê? Porque a lei, a advocacia, o magistratura falou assim: fulano, o Estado garante isso e isso para você, mas aí o Estado está garantindo, enquanto você vai ver a relação do Estado com o homem, é de criar base arbitrária e totalitária sobre a vida do seu semelhante. Não é o Estado, é a instituição que está garantindo. Ele fazendo pessoas que nem viviam da lei, nem formam direito, nem sabem nada de lei, se submeter de forma a promover uma imagem que na prática não está sendo útil na função de fulano de tal, nesse grano, mas está levando oposição, inclusive causando divisão dentro da vida a dois, né? Levando mulheres muitas vezes libertinas se envolver com pessoas para procriarem por questão de querer tirar vantagem financeira em cima do marido, às vezes o cara não tem nada, né? Ou então casa-se para poder manter privilégio e vaidade de outros, que não tem nada a ver com o vínculo matrimonial, cuja razão é o homem e a mulher. Em uma só carne, tanto na razão de se firmar diante de um ofício de um padre, de um pastor ou de um juiz de paz. Então vira uma questão de vínculo comercial. Aí quer comover pessoas por causa da relação paterno-materna. De onde é que alguém tem que gerar para procriar, para garantir quaisquer tipo de vínculo de defesa de pessoas que querem mais gente na fila dos empregos. Não é isso? Mais pessoas para poder defender uma pátria que está defendendo mídia elitista, não está tendo zelo pela dignidade das famílias. E está usando as famílias como refil para isso. Inclusive o homem como base de promoção de heroísmo de outros que tá usando, outros que são libertinos, estão usando a mulher para o que bem entender lá fora e acha que na sua vida doida você está casando para sua mulher satisfazer o interesse de outro. A mulher casa para satisfazer o interesse do marido ou de ambos na vida dois, não de terceiros lá fora. E nem na razão do homem aceitar um tipo de coação em que nesse contexto ele vem convergir a liberdade dele, a hierarquia da autoridade dele, que está diretamente ligada a Deus, a terceiros. Não é? Quer dizer, se é privado de trabalho, de emprego, coisa assim, é uma forma de Satanás já usar essas vertentes, inclusive com um certo ar de intolerância política, religiosa ou étnica, também racial, para poder favorecer os seus e criar uma extensão daquilo que o juiz deveria caber a outras pessoas que de alguma forma são protegidas por cor ou espécie sobre a elite social de governo, para outras leis que de alguma forma tá tirando a pessoa daquilo que depois que algum terceiro que supostamente seria penado por crime de honra ou outra coisa, para convergir para dentro do relacionamento a dois. E a mulher geralmente em sua infidelidade, que agrava o marido no extremo em que ela sabe que a relação dele é com o marido, dela é com o marido, não é com o Estado. Não é porque não tem prostíbulo particular para você satisfazer mídia de cafetão lá fora, se qualquer área de direito ou juízo, ou igreja, seja o que for, não. Não é isso? E o limite de qualquer autoridade democrática, inclusive dentro da família, está ligado ao absolutismo. Ou seja, por quê? Porque eu penso duas coisas. E eu creio que é uma coisa que eu vejo na minha visão, eu creio que qualquer pessoa sã ia pensar assim: se as leis são criadas, elas têm um caráter pétreo, em que elas não podem ser modificadas porque já estabelecem um vínculo do homem com Deus e com seu semelhante, então isso faz com que, em curto, médio e longo prazo, a razão do Estado acaba sendo absoluta, ou do homem em si, investido de sanidade, acaba sendo absoluta. Porém, para quem não conhece o direito, para quem não conhece o ofício, ou para quem não tenha
não tem de alguma forma aquela relação com Deus em que ele é moldado para poder se manter são e ao mesmo tempo se viver com pessoa fraca, limitada nas condições, ele não vai ver isso, ele vai se tornar enrijecido, investido de um egoísmo que Deus mais cedo ou mais tarde vai ter que quebrantá-lo sem que haja cura. Por quê? Porque ele já tornou inadequado para a obra de Deus, o social da fé. Não é isso? E muitas das vezes criando coisas em que a forma dele poder se justificar é provocando seu semelhante em algo que ele quer fazer do homem refém. Em razão de ele se estabelecer como o quê? Porque o objeto de imparcialidade não tira de mim a condição de ser parte. O objeto da impessoalidade não tira de mim a condição de ser pessoa. Entendeu? A própria Bíblia fala, nós, né, desfazendo da nossa e refletimos uma só pessoa, como no espelho, como um só homem. Ou seja, isso faz com que a glória de Deus que está em mim seja imparcialmente parte de todos nós. Ou seja, o todo, parte representa o todo, assim como o todo representa a parte. Quer dizer, essa parcialidade não exime eu de posição, não exime eu de participação, de caráter, de personalidade. Mas quando essa personalidade é ferida, ela só pode ser ferida quando tem o propósito de Deus. E tem que ser de forma voluntária e pela vontade de Deus. E não porque o homem está consciente que, pelo fato de nós nos defendermos, não querer o mal do nosso semelhante, ele quer tirar vantagem disso porque ele está explorando o nosso afetivo real para favorecer o falso afetivo dele. E criar um ciclo de dependência imperial de grupo e favoritismo. Certo? Usando a parte mais sensível da sociedade, que no caso é a mulher e as crianças. Quer dizer, não seria mais fácil respeitar o homem da casa? Não é? Alguém está casando para poder ser ferido em sua dignidade, em sua honra e favorecer pessoas por fins diversos, alegando que é amor. Ninguém é obrigado a amar também, não. Porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. E aí? E vaza na mão do olheiro, vai trincar, vai quebrar. Se diante da lei a pessoa quebra, justamente porque o sacerdócio, até o próprio Jesus fala, o sacerdócio nos templos do Antigo Testamento, né? Ele também violava o sábado, porque você acha que hoje o sacerdócio na mão de Cristo, como o Espírito Santo de Deus conhece todas as coisas que são de movimento barro, movimento a água, movimento as rodas do universo, não vai quebrar também na mão do olheiro, para poder fazer o juízo acontecer com conformidade com a vontade do Pai. Nós somos guardiões na mão de Deus, na mão do Pai. A nós devemos para a glória de Deus. Por isso Jesus fala no capítulo 10, versículo 25 de João. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Se chamarem de Beelzebul, o dono da casa, quanto mais seus domésticos. Então, quer dizer, o que o homem cria, atribui contra a liberdade de seu semelhante por questão de intolerância político-religiosa ou de pressuposto de manutenção de ofício ou de vaidade imperiosa e elitista dele, não faz ele melhor que ninguém, não. É simplesmente uma condição financeira, de status ou coisas que, atribuídas ao potencial bélico, ou de grupo, ou de defesa social, de entidade, vai fazer com que ele, de alguma forma, se vê como pessoa hegemônica e preponderante, porque está manipulando seus semelhantes sob caráteres duvidosos e na necessidade dele que ele vai precisar, de alguma forma, da qualidade de barro, de comer, de vestir, de se relacionar. E quer criar um ponto de aderência que torna propício ou preponderante a ação dele. E geralmente vendo a mulher como o principal triunfo, trampolim das suas subidas ou das suas quedas também, né? Posso dizer assim. Porque ele já fez a mesma coisa. Quem que ele foi tentar lá no jardim para poder atrapalhar a relação do homem com Deus? A mulher. Ah, não, certamente Deus falou, você será como Deus. Né? Foi assim que Deus falou? De todo, né, de todo fruto do jardim você pode comer? Não. A mulher está falando uma coisa certa, né? Não, da árvore do meio do jardim não pode comer. Então a gente não sabe qual o vínculo que teve a extensão dessa relação da mulher com o homem para a mulher saber disso, porque isso foi uma ordem dada somente para o homem antes da mulher ser criada. Mas a mulher sabia, ela já refletia isso porque ela estava ligada sobre o estado de espírito com Deus e com o homem. Neste momento, entende-se pela palavra. Mas a serpente estava falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é isso? Que a árvore do meio do jardim, no capítulo 2, versículo 9, é a árvore da vida. E a do conhecimento do bem e do mal é justamente a outra árvore, né, da ciência, a qual Satanás estava tentando colocar na cabeça dela que ela devia comer. E então entende-se que ela foi enganada achando que estava comendo o quê? A árvore da vida. E não do conhecimento do bem e do mal. Então, quer dizer, ela sabia que estava no meio do jardim, mas talvez ela não sabia precisar geograficamente, né, qual que é a métrica, né, dessa intermediária, desse centro onde estava essa árvore. Mas a gente entende que foi uma forma de Deus também de trazer juízo a Satanás desde lá de cima, cumprindo o capítulo 28 de Ezequiel. Né? Então, quer dizer, a gente vê que Deus já estava zelando ali, não é isso? E a relação de Deus com o homem estava ligada somente à questão espiritual, mas espírito, alma e corpo. E ali o homem estava só
em espírito, ele e a mulher. É só entendeu que ele era carne, que ele morreria quando ele pecou, que ele viu, ó, nós estamos nus. Ó, Deus voltando na virada do dia, segundo relata a palavra, vai dizer para ele, vai conversar com ele. Ele fala, onde é que você está? Ah, Senhor, nós estávamos nus e eu te vi escondido. Mas quem te mostrou que estava nu? Como estava? Quer dizer, o próprio Deus, ele respeitou o livre-arbítrio do homem naquele momento. Né? Por quê? Porque a ação do homem sobre o Espírito de Deus era um só. Ainda que Deus soubesse, mas é uma relação entre Deus e é assim mesmo. Mas com o homem entende-se que o livre-arbítrio do homem não tornou inviável a ação de Deus com ele, a relação de Deus com ele, na razão de Deus manter um vínculo de amizade com ele, a ponto de conversar com ele nem depois do pecado, não. Agora é o homem que criou obstrução diante daquilo que o juiz de Deus achou limite na matéria dele, que ele não estava preparado para poder se prover de um caráter de espírito sem obediência à palavra. Então, quer dizer, e toda essa relação de Deus com o homem, ela foi desenvolvida desde o processo lá desse desenvolvimento da primeira queda do homem, até no dilúvio, passando pelo dilúvio, chamado de Abraão, né? Todos os processos de guerra e conflitos em juízes, né? Instituição dos novos reinos, né? Josué também e Moisés, até chegar a Jesus Cristo. E hoje ainda nós temos as mesmas relações. Por quê? Porque a relação da igreja de Deus é na terra. Com Deus é na terra e com o seu semelhante. E ela tem que se colocar no lugar de barro, porque o barro na mão do oleiro é que faz com que ele cumpra com a vontade de Deus. Que nós somos pedras vivas como a Cristo, mas para executar as obras de Deus na terra. Não é isso? E quando nós perdemos essa essência, certamente nós também não temos como nada acrescentar na humanidade, na sociedade, senão aquilo que nos faz medrosos, nos faz retido as mesmas carências que o nosso semelhante e às vezes mascaramos isso de forma hipócrita. Não é? Acontecendo igual acontecia com os velhos, com os principais do povo na época de Jesus Cristo, né? Aqueles sacerdotes lá. A Bíblia diz que eles faziam fardo pesado e colocavam sobre as costas dos homens, mas ele nem com o só dedo queria mover tais fardos. Então a gente vê que a justiça, a lei, ela tem que ser respeitada, há juízo para isso, sim, mas se alinhamento da justiça não estiver na fé, cujo fundamento é Cristo, ele é sólido, o juízo da justiça vai gerar injustiça. Por quê? Porque não tem estabilidade no juízo nem na razão. Então não adianta falar da lei, uma vez que a lei pode promover inversão de valores, de personalidade, de caráter e defender o meliante como que se fosse, né, o inocente. Diante de Deus isso tem um valor, sim, desde que a alma queira levantar as mãos, aceitar Jesus como Salvador e começar uma nova vida. Isso para Deus, mas para o homem seu semelhante, a Bíblia fala, não deu questão aos cães nem perol aos porcos, para que eles não venham calcar com os pés voltando vos despedaços. Não é isso? Com o juiz com que julgares será julgado também. À medida que medir, vos medirão a vós. Porém, está falando o quê? De coisas que faz o homem ser arrogante, preponderante e altivo naquilo que na prática ele não pode se ostentar, ferindo a dignidade do seu semelhante ou impedindo que haja justiça e juízo saudável na vida dele. E o que a gente vê hoje no mundo acontecendo é justamente isso. As pessoas se tornaram cobardes. E a forma delas se mostrar covarde é justamente fazendo refém do seu semelhante. Por quê? Porque está julgando que aquele poder que ela está construindo em torno de uma organização, de legislação ou uma manipulação de ofício faz ela preponderante. Não está fazendo. Porque a gente vê da própria lei que aquele serviço da lei tem que ferir a lei para poder se estabelecer no juízo. E a sanidade do homem pela graça também é a mesma coisa. A salvação vem pela graça, é dom de Deus, não é? E somos feitura de Cristo mediante a graça. E por sermos feitura de Cristo mediante a graça, isso não tira de nós a qualidade de pessoas que precisam de quê? De viver a verdade. Por quê? Porque a própria verdade diz assim, ó. Ora, capítulo de Gálatas 3, versículo 20 em diante. Ora, o medianeiro não é de um, mas Deus é um. Ou seja, o Espírito Santo é de todos nós. E Deus, que está ligado diretamente ao Espírito Santo, é um só. Não é? Cada um forceja por essa unidade, por essa santidade. Ora, o medianeiro não é de um. Gálatas 3, versículo 20. Mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Por quê? Se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, né? Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou de jugo, né? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Não é isso? Ou seja, não tem tutela sobre a sua vida. Hoje não tem.
inclusive por questão de sacerdócio terreno. Você mesmo tem liberdade de adentrar ao seu quarto, falar diretamente com Deus. Agora, para você estar em comunhão com o seu semelhante e andar junto com ele, como diz a palavra, não andarão juntos dois juntos, que senão estiver de acordo, né? Provérbios fala sobre isso. Você andar junto com ele, você tem que estar de acordo, ou é sim, sim, não, não. Não é? Uma vez que você tem a visão do mesmo estado de espírito formado em Cristo, ou seja, é a própria democracia espiritual, posso dizer assim, né? Mas ela não tira de você um caráter absoluto em que Deus é um e o Espírito Santo não é só meu, porque aquele que nasce da água e do Espírito, a Bíblia fala que aquele que nasce da água e do Espírito não sabe para onde ele vem nem para onde vai, assim aquele que nasce da água e do Espírito, porque o mesmo Espírito que torna imparcial a meu estado de juízo, sobre o estado de Espírito pronto em mim, faz com que o meu semelhante, sobre o meu objeto de imparcialidade, tenha parte sobre o meu estado de Espírito como pessoa e de forma imparcial. Pensa só para você ver. Não existe essa questão em que um todo não vai justificar a parte do corpo, porque Cristo é o cabeça e todos nós somos parte desse corpo. Então qualquer membro que é ferido, ele sente essa razão. Ele sente essa limitação dele. Mas o barro, ele só tem condição de ser moldado quando ele está na mão do olheiro, porque é o olheiro que conhece e está vendo o mundo espiritual, está sondando o mundo espiritual. É o Espírito Santo de Deus que sabe disso. Ele pode me santificar? Pode. Pode me condicionar mediante a palavra para vir fazer morada? Pode. Inclusive, a ponto de me trazer aquela relação que o próprio Jesus, no capítulo 15 de João, versículo 7, ele fala: se você estiver em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo e vos será feito. Então, quer dizer, essa relação é uma relação de aperfeiçoamento. Mas não tira e não faz de mim o santo o suficiente a ponto de fazer juízo sobre o meu semelhante, sobre aquilo que a palavra diz que o próprio Jesus não veio destruir almas do mundo, veio resgatá-las. Então, quer dizer, eu ainda tenho que respeitar o tempo de Deus na vida do meu semelhante, ainda que eu tenha que me proteger daquilo que, na razão da fé, eu já me conheça como uma pessoa estável em Cristo. Porque está aqui escrito, ó, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de alho. Então, quer dizer, eu não sou debaixo de alho, eu estou pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para executar todas as obras quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, se a fé justifica as obras, só quando essa fé está alinhada primeiramente ao próprio Cristo, à própria graça, que é aquilo que nos investe de Deus. Porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo, porque todos que, quando fossem batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Amém? Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Amém? Então a Bíblia está mostrando para a gente que Deus não faz acepção de pessoa, e a relação de salvação que ele estabeleceu em Cristo para mim, ele estabeleceu para todos aqueles que levantaram a mão e aceitar. Não há diferença, não é isso? Se vós recebeste a Cristo, então está revestido de Cristo. Está revestido de Cristo, então não tem como uma pessoa pegar e negar o próprio Cristo. Tem? Não tem, porque a semente do amor está nele, a semente do evangelho está nele. E o que o diabo quer fazer hoje em dia? Fazer a pessoa negar isso. Por quê? Porque você fica com medo de ferir a pessoa em palavras quando você tem que falar a verdade. Antes o amor, a repressão aberta do que o amor encoberto. Né? O amor qual a multidão de pecados, sabe quando? Quando você está santificando pela palavra e verdadeiramente está vivendo o amor, porque o amor, quem ama a Deus não pode defender Satanás, não. Porque são dois caminhos diferentes. Ou a própria Bíblia fala, não pode amar a Deus e ter riqueza, ou amar a Deus ou amar um. Ou pode aborrecer um e agradar o outro, né? Ou desprezar o outro. Então, quer dizer, não tem essa lógica. Ou você está em Deus, ou você está em Deus, ou está no diabo. Ou você está em Cristo ou em crise. Não existem as duas coisas. E essa crise é psicológica. Porque financeiramente a pessoa pode. O diabo pode usar pessoas para poder sinalizar sua fé mediante o CPF, mediante a identidade, criar vínculos de dependência, como de imperiosa e privilégio de grupo, para se favorecer sobre vários contextos sociais de privilégios com os recursos sociais de governos, que de alguma forma é feito pelo homem e depende de relacionamentos com entidades ou vínculos de instituições, né, que de alguma forma vão permitir que a sua identificação seja feita mediante o CPF, mediante o certificado de reservista, mediante uma certidão de nascimento, de casamento, identidade. Mas isso não quer dizer que você está tendo retorno do governo porque ele está preocupado em saber se você está desempregado, que você está ali, você está dependente desse produto. Não. Hoje a gente vê que isso está ligado mais a vínculos de protecionismo polícia social de grupo. Manipula as vertentes, seja mediante aquilo que é definido por direita, por esquerda, por comunismo, por socialismo, ou por capitalismo, ou por pagão ou cristão. E quem pode dizer de paganismo se o próprio Filho de Deus foi crucificado pelos seus, inclusive estimulando, né, o povo de Roma, mediante a Pilatos, dizer que não é lícito ele matar homens, mas que ele que matasse a Jesus Cristo.
ainda que fosse cumprimento da palavra, mas a Bíblia fala, a maior culpa tem aquele que me entregou a voz. Então a gente tem que fazer com que tomar liberdade naquilo que Deus nos deu como vaso, que serve a Ele para poder instituir o mal, não. Né? Nós temos que ser perfeito como Deus é perfeito. Deus não veio destruir a alma de homens, veio resgatá-las. Amém? Então devemos entender as coisas de Deus nesse sentido. E Deus não faz acepção de pastor no juízo dele. E não adianta eu pregar Jesus para você dependendo de cultura nem religião. Estou pregando Cristo como identidade inerente de um caráter, uma personalidade que há de ser formada em você pela santificação e a salvação pela palavra. Amém? Que você veja dessa forma. Porque é essa forma que Deus me deu o conhecimento da palavra para poder falar dele. Não é defendendo vertente cultural nem política de pessoas que estão deixando cumprir na vida dela o que Pedro diz no capítulo 2, versículo 2. Surgirão falsos profetas que introduzirão heresias destruidoras, né, dentro da igreja ou nas famílias, fazendo delas negócio. Aí quer controlar CPF, identidade, reter marido para poder favorecer mulher violada em sua fase de adolescência, que diante da lei em si já é considerado violação ou crime de honra, e depois quer fazer com que essa mesma mulher não só pise no marido por falta de trabalho e dele exercer a dignidade dele mediante o trabalho, mas também por infidelidade, querer compartilhar a vida íntima dela com o outro lá fora, querendo provocar esse marido sobre alguma ação em que o juiz da justiça da família que compete ao homem seja atribuído a terceiros lá fora, porque está simplesmente criando uma forma de mudar o juízo sobre a pessoa que deveria ser apenada, transferindo ela para a vida 2 ou encerrando ela mediante uma advocacia bandida, né, de falsos cristos, que acha que a família virou propriedade deles. E que fazer mídia funcional, mídia de marca e mídia eclesiástica de pessoas que não tem nada a ver com o juízo de Cristo na verdade, na palavra, porque está destruindo a alma de homens, destruindo lares, estão tendo mídia de procriação sobre algo que não está sendo garantido nem pelo Estado. Ele dirá sobre interesse privativo de grupo que de alguma forma está manipulando tal Estado, subvertentes em que eles definem por prioridades formação acadêmica ou grupos que vai se beneficiar desses recursos, cesseando o outro mediante aquilo que ele está sinalizando por meio de CPF ou identidade. Então a gente vê que é bandidagem mesmo. E está tentando enganar pessoas que estão vendo ele dentro da palavra e fora da palavra. Não é isso? E dentro do próprio cenário lá fora, que está sendo estabelecido por experiência própria. Aí a pessoa está casando para satisfação sua? Não está. Nem prazer nem satisfação, que ele já dá explicação. Né? Mas vocês considerando que ele sabe, que a pessoa que nós sabemos, que eu sei, nós sabemos que até a autoridade para poder agir, ela tem que ferir a lei. Quem dirá a pessoa no legítimo defesa dela tem justificação terceiro, não tem nada a ver com o vínculo familiar dele. E ele não está gerando como se tivesse contrato com o Estado, que a vida dele é particular e privada. Não é público, porque ele não é funcionário público na qualidade de pai nem de homem. Ainda que ele tenha um certificado de reservista, ele é um soldado onde a pátria dele começa na casa dele. E ali ele é absoluto. E a democracia que está relacionada a ele é que está relacionada aos filhos. Mesmo assim, um vínculo em que torna perto e personalidade dele, o caráter dele a ser sorvido pelos filhos, mediante a essência que Deus colocou na vida dele, juntamente com a sua esposa. Agora, se uma das partes não tem essa essência e está favorecendo o interesse de outros da fora, esse vaso está sendo trincado, não. Está sendo duas pessoas somente. Não está sendo uma pessoa. Não está sendo uma pessoa. Não está sendo dois em uma só carta. Está sendo duas pessoas com vínculo diferente, porque está sendo um triângulo amoroso. Seja mediante a ação das pessoas que estão usando de libertinagem com a vida íntima de parte do cônjuge, ou de pessoas que estão querendo achar que está instituindo família porque quer cumprir com o negócio forjado por igreja, cobertamente, heresia destruidora. Amém? Porque quer favorecer privilégio de grupo, porque isso é intolerância política e racial, inclusive usando pessoas de outras etnias como capa de cobertura para poder se dizer que está garantindo alguma coisa. Isso é falso profeta, é falsos Cristo. Então, que Deus repreenda em nome de Jesus. Porque a Bíblia, o próprio Deus, ele estabelece essa verdade para nós sobre um caráter de espírito pronto. O vaso pode trincar, sim, mas quando ele está na mão do olho, ele sabe o que ele está fazendo. Não é? É porque, na verdade, o juízo não pode ser estabelecido, né, dentro daquele alinhamento que ele deveria ter seguido, né, a razão ou os processos legais. Né? De alguma forma, ele teve que ir para o extrajudicial para poder se descobrir o que realmente estaria acontecendo. Mas quando esse extrajudicial já está sendo manipulado com uma mídia sinalizada, é como se eu pegasse, por exemplo, voltasse lá no passado e entendesse que Acabe fora morto mediante um soldado que tinha habilidades para entesar o ar com perfeição, mas que também abre o pressuposto de que alguém poderia ter sinalizado na armadura dele com alguma tinta, alguma coisa assim, para ele ser ferido. Ou que Ezequias, na razão de ser protegido por Deus, mediante a ação diretamente de Deus pelos anjos que adentrou-lhe a Síria, matou 135 mil, também, na verdade, estava sob a ação do serviço de inteligência oculto, secreto do próprio povo, do próprio exército de Israel, para poder matar aquelas pessoas e passar por anjo.
porque ele se feriu depois de chaga mortal e precisou de usar de pasta de figo para poder se curar. Então, a gente vê que, mas quando a gente vê outras situações em que, não é, a gente vê que o próprio Deus fala que o povo dele responderia pelo povo dos sírios quando ali, né, Acabe faz aliança com Ben-Hadad, a gente começa a entender que também havia juízo ali. Então a gente vê a palavra como algo de verdade por Deus. Ainda que o homem estivesse ali domando leões, e isso fosse uma característica do Império Romano, desde o princípio, né? Quando aquele leão mata aquele profeta, ou então quando aqueles leões matam também os assírios, quando eles adentram a Samaria, não é isso? E justamente só quando aqueles que eram sacerdócio, estavam ligados diretamente ao sacerdócio, que sabia o costume do Deus da terra, entra ali e começa a trabalhar aquele povo, e eles começam não só a oferecer sacrifício a Deus, mas também a demônios. E aí você vai entender o que faz então Acã ser apedrejado juntamente com sua família, e os daneus não ser apedrejados por ter pegado um terafim criado por Mica e pela mão inimiga. Se é por questão de santificação da palavra, então isso quer dizer que o Cristo que se manifesta em mim pela salvação da humanidade é o mesmo. Ele não vai deixar de ser homem, não, hein? Porque é uma forma pressuposto de que as pessoas estão traficando com a verdade da palavra, para poder fazer nos entender que mediante o CPF ou identidade nós estamos sendo velado, ou que o pecado de Davi mediante ter contado o povo é justamente para definir coisas que na prática o ser humano já estava sendo sinalizado. Então a gente vê que a verdade de Deus tem que se estabelecer em Cristo, como que tem integridade, como Cristo sendo personalidade divina, não personagem criado pelo homem. Que nós somos povos, tribos e línguas diante de um só Senhor e Deus, que precisamos de nos conhecer nesse sentido. Não é? Porque se Deus um dia separou a linguagem do homem, falando a mesma língua, ali diante de Babel, na construção da Torre de Babel, é porque o homem era necessário que nos atritos do homem ali, como espadas flamejantes na guarda do jardim, cada um protegesse a cabeça do seu sacerdócio, né? Do seu variato, do seu levirato, né? Diante da arca do concerto. Então, quer dizer, como é que eu vou pregar Jesus vendo coisas que estão acontecendo na sociedade no dia a dia, pessoas estão levando o próprio homem a entender que as pessoas estão manipulando a vida do seu semelhante, inclusive achando que mulher dentro da casa está concebendo pela ação do Espírito Santo sem a ação do marido, porque quer favorecer uma entidade externa lá fora que quer se prover dos frutos da família para poder manter privilégio de grupo, com intolerância política, social e religiosa. E aí a gente vê que a gente começa a entender que a própria besta e o falso profeta surgiu dentro da própria congregação do povo, né? Porque se o velho homem era espírito vivificante em Cristo, nós somos, era espírito, né, na verdade, velho Adão, e o novo homem é espírito vivificante, então nós somos uma identidade com Deus, selada pelo Espírito Santo de Deus, cuja fé é forcejada, e coisas que estão no passado, né, estão sendo julgadas mediante aquilo que o próprio Jesus falou, né? Vós estareis sobre 12 tronos, jogando as 12 tribos de Israel. Ou seja, tem coisas que o vaso vai prevaricar na mão do olheiro, mas ele tem juízo que é severo, que é capital. Entendeu? Então Deus não vai fazer acepção de pessoa, ainda que alguns tornem propício a ação dele por guardar a palavra e ter um vínculo com o Espírito Santo dele. Mas a gente vê que isso é uma relação ainda entre Deus e o homem. E para poder conhecer das coisas de Deus, o homem, segundo Cristo fala no capítulo 3, versículo 11 a versículo 13 de João, ele fala o seguinte: nós falamos o que ouvimos, né, entendemos, e disso testificamos, né? Mas vós não compreendeis isso, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, o Filho do Homem. Não é verdade? Se falei de coisas terrenas, vós não compreendeis, como compreenderá as coisas celestiais? Então tem coisas que estão relacionadas à razão do homem em si, que não tem que levar Deus como álibi de gestão política, nem social, nem religiosa de pessoa alguma. Ele tem que ser respeitar o seu semelhante no limite da razão e se estabelecer nesse sentido, porque todos nós somos vulneráveis. Vamos dar um exemplo logo no começo da administração, que a autoridade está sujeita à mesma coisa que qualquer outro ímpio pecador, qualquer defeito está tendo como motivação defesa, salário em função ou ordem legal do juízo. Não quer dizer que ele seja mais homem que você ou você menos homem que ele, não, ou menos digno de caráter e personalidade ou defesa de seu juízo. Não. E essa defesa em sua legitimidade ou sanidade de fé não tem que justificar a lei dele e nem o que seu oponente está criando para poder te coagir. Então, quer dizer, ainda esse juízo ainda é pessoal. Quer dizer, a pessoa tem que se precaver daquilo, né, e se reter, tornar impeditivo a si mesmo aquilo que ele pode causar mais dano ainda ao seu semelhante, porque a carne para nada presta, a carne é fraca. Mas se o espírito está pronto, quem está em espírito está orando a Deus aqui, em verdade.
Porque quando ele fala com Maria, mulher samaritana, Jesus fala com a mulher samaritana, né? Ora é, ora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque tais o Pai procura que tais assim o adorem. Quer dizer, nem neste monte nem em Jerusalém. Quer dizer, quem que é o monte? Quem que é Jerusalém? Sou eu e você. E Deus não faz acepção de pessoa em relação a essas coisas. Não é? Deus ele é fiel. Deus ele é fiel e justo. Deus ele é fiel e justo. Versículo 11. Versículo 6 de Hebreus capítulo 11 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador ou assalariador dos que o buscam. Então, para Deus, para aquele que busca a Deus, tem um salário, tem um ganho, certo? Então, quer dizer, quando Pedro fala, deixamos tudo, Pai, para o servir, que nós teremos, Jesus falando com Jesus, né? Terá tanto essa vida, irmãos e pais, irmãos em riqueza, quanto na próxima vida, a vida eterna. Então, quer dizer, não tem essa questão que está servindo a Deus em vida com abundância, ou o plano de função em que ele acha que está sendo guiado por Deus, que está cesseando seu semelhante de riqueza, ou da vida e vida abundância que está em Deus, não. Porque ele está querendo se privilegiar sob postura em que ele acha que as virtudes do reino competem a ele por questão de tolerância política, social, religiosa, cultural. E muito menos esperar que eu defenda ele, porque eu estou exposto a extremos da minha necessidade social, pessoal, né, com vínculos de dependência financeira com membros de família, que de alguma forma tem carências também de saúde e outras coisas assim, e ele achando que no extremo dessa razão eu vou defender o evangelho sob base cultural dele. Não, estou defendendo com verdade, nua e crua, segundo aquilo que a Bíblia fala. Não é por questão de temor ao que o homem faz, ou o segmento social dele faz com meio de CPF, de identidade, e achando que pelo fato de ele estar me tratando com medida, ou com uma situação de vida regrada, porque está controlando o meio externo lá fora, eu sou um vaso que estou na mão dele, na qualidade de homem, pecador, não. Estou na mão do livro que é Deus. E esse vaso vai trincar se for da vontade de Deus. Naquilo que verdadeiramente Deus tem que fazer um novo barro, né? Um novo vaso, para a glória dele, de vaso de honra, não é isso? Porque o meu pecado, quem pode expurgar ele é Cristo. Né? Todos os pecados do homem, quem pode expurgar ele ou perdoar é Cristo. A nós, na qualidade de pessoa santificada, quem perdoa aqueles que pecam contra nós somos nós mesmos. Capítulo de João 20 está falando nisso, né? João 20, o capítulo de João, o próprio Jesus, ele dá essa condição para o homem, quando era só para sobre o discípulo, o Espírito Santo. Fala aquele que em vós perdoar será perdoado. Né? Aqui, ó. Versículo 21 a versículo 23 de João, capítulo 10. Capítulo 20, né? E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Aqueles que perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiveres lhes serão retidos. Então o Espírito Santo hoje representa eu e você, sobre a ação do olheiro. Ou seja, entre na qualidade de barro, porque é o barro que tem que guardar a palavra, e a palavra é água limpa. O barro tem que estar misturado, né? O pó, vamos dizer assim, né? Da terra tem que estar misturado com a água para ele poder se tornar barro, não é isso? E tem que estar sendo moldado pelas mãos do artífice, que é o próprio Deus, que sabe para qual finalidade que você está sendo criado, você está sendo moldado novamente quando há alguma avaria, né? Estando você sobre as rodas e sobre as mãos do olheiro, que é aquele que te guia sobre o globo terrestre, sobre os dias, os fins e o nascer de um novo dia. Amém? E nós temos que entender essas coisas. Agora, se você distanciar, você virá simplesmente um produto de comércio. Deus vai dar condição do servo dele ir comprar, mas para a destruição sua. Né? Não foi assim, falou com o Jeremias, vai lá e compra um vaso de olheiro, uma botija de olheiro. Ele vai dar condição até da gente comprar, mas com a intenção de trazer juízo, porque você saiu da mão do olheiro. E Deus quer estabelecer vaso de honra na casa dele. Não é isso? Então que sejamos vasos de honra na casa do Senhor Deus. Que venhamos buscar essa condição para nossas vidas e entender que essa relação é que define, né, o nosso estado de espírito e de justiça, ainda que pessoas fracas e falhas, né? É ser trabalhado mediante aquele que morreu e hoje se advocaciona por nós diante do Pai, né? Que é o nosso verdadeiro advogado, Jesus Cristo, o sangue que nos purifica de todo pecado, que é a propiciação dos nossos pecados, amém? Sejamos gerados então uma nova semente,
uma semente incorruptível pela palavra de Deus. Amém? Segundo a semelhança do seu próprio Filho, um pleno de santidade e justiça. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa rica oportunidade de estar falando do Senhor nesta manhã. Eu não sei por que razão o Senhor permitiu estar aqui, mas eu senti vontade de falar desse contexto, porque era uma forma não só de fazer pessoas entenderem da tua palavra, mas também arquivar isso no meu canal ali da Igreja Batista Universal Eduardo Guimarães, discípulo de Jesus, para que pessoas viessem conhecer qual é a base do ministério, qual é a verdade que o Senhor me deu sobre como a qualidade de Pai, né, sobre esse manto apostólico do Teu Espírito Santo, cujo ministério pastoral compete a Ti, é para a Tua glória e para o Teu louvor. Tome em Tuas mãos essa vida que participou, entra no lugar dela, Deus, com tudo aquilo que faz misto e a apoiação do Teu Espírito Santo na vida dela, e todo aquele ponto de aderência que tem criado, ancorado no mal para poder destruir, para poder retarguir, seja repreendido, seja aniquilado, seja removido em nome de Jesus. Seja o centro, ó Pai, do juízo e da justiça na vida dela, o poder e a autoridade pela graça que há no nome e no poder do Teu Espírito Santo em Cristo Jesus, pelo selo do sangue do Pacto do Novo Testamento, de modo que ela seja água viva que salte para a eternidade e gere frutos e frutos de arrependimento, inclusive frutos abundantes de justiça, para que isso seja amplamente glorificado na vida dela. Visita ela na pessoa dos seus filhos, de suas filhas, de sua mãe, de seus pais, de seu cônjuge, de suas relações sociais, de modo a abençoar, ao Pai, tornar propício que pessoas, ao Pai, que se posicionam à esquerda ou à direita, ou à frente, ou aos fundos, ou nas tangentes, ou abaixo ou acima, mais próximo ou mais distante, veja o Senhor como centro e governo da vida dela, e tenha o Senhor também sobre a vida deles como fonte emanente de justiça. Tome em tuas mãos, Pai, traga a tua graça, a tua infinita misericórdia e o teu poder, seja louvado e engrandecido, porque a ti pertence, Deus, toda glória, todo louvor e adoração. Então, quero agradecer a você que participou desse trabalho de ministração. Que o Senhor Jesus Cristo em Cristo, né, venha te favorecer com todas as bênçãos e virtudes do reino, de modo a fazer-vos produzir bons frutos de arrependimento, mas também representar Cristo verdadeiramente sob um estado de espírito pronto para o adorar e levar pessoas a serem adoradas, a adorá-lo, né, a adorá-lo e ter como adoração das suas vidas. Amém? E verdadeiro Senhor. Amém, senhora Nayana. Deus abençoe você. Até mais. Obrigado pela sua participação, tá ok? E a participação dos demais que de alguma forma ficaram ocultos aí. Que Deus venha visitar a sua vida com tudo aquilo que faz, né, ministra a sua adoração. Que o reino de Deus habite em seu coração. Amém? Louvado seja o teu nome, o santo nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.